I'm leaving you. And I used to think that you were a good person. But now I know that's not true. Because a good person wouldn't have done that to someone they love. And you brought out the worst in me, and you broke me, and you made me feel so small. And you're pathetic. And your mom would be ashamed if she knew how you treated me. But you don't care about anyone but yourself. And that's why you deserve to end up alone. Hoje eu quero te levar numa viagem muito diferente, e para isso eu preciso que você esteja aberto a imaginar situações, mesmo que você não tenha passado por aquilo. E se você de fato passou, boa sorte, você vai se identificar. Essa obra não é apenas um álbum de música, é uma experiência. A estética do projeto mostra isso. Perceba que é alguém visivelmente machucado, porém usando um terno vermelho, que mostra essa dualidade entre estar passando por um momento difícil enquanto você mantém uma imagem extravagante. Você tem que chamar atenção mesmo estando no momento complicado. Guarda isso na cabeça porque essa estética vai nos acompanhar a viagem inteira. Agora, qual é a coisa que mais deixa você nesse estado, onde você fica machucado, porém tem que mostrar um outro lado em público? Tem que esconder isso para conseguir seguir sua vida. A coisa que mais deixa alguém assim é o amor, é se relacionar com outras pessoas onde pode ir para um lado muito bom ou para um lado muito ruim. Às vezes acontece os dois, é baseado nisso que a gente vai viajar por essa obra. Relações no geral quase nunca é algo simples, você carrega traumas, experiências, situações que querendo ou não reflete como você se relaciona com outras pessoas. Muitas vezes é algo não intencional, só que ainda assim, mesmo sendo algo complexo, ainda é capaz de estragar tudo de forma rápida, e quando estraga é a pior coisa, porque você só entende melhor depois que não tem conserto. E quando o fim chega, a questão é como que você lida com isso. Quando eu digo que essa obra não é apenas um álbum, mas sim uma experiência, é porque quase todo mundo vai passar por algo parecido um dia. O único ponto é de qual lado da história você vai participar. Essa obra te leva de carona em momentos, situações e realizações de alguém que teve que encerrar um ciclo. Cada um lida com isso da sua própria maneira, e através da arte o The Weeknd mostrou como foi esse momento para ele. Por isso hoje eu quero te levar numa viagem por After Hours. Se relacionar com alguém é um ciclo que na maioria das vezes tem começo, meio e fim. E quando você passa por uma desilusão, o hábito mais comum é tentar suprimir esse sentimento a todo custo, tentando passar a imagem de que você não se afeta tanto com aquilo. A maneira mais fácil de alimentar essa falsa imagem é com coisas fúteis, coisas de momento, só pra suprir um vazio. O problema é que no fundo você sabe que aquilo te faz mal, você sabe que é o caminho errado. Porque imagina alguém que por ter dinheiro e fama tem muitas formas para suprir esse vazio, onde eventualmente você vai acabar usando outras pessoas só para se distrair do que realmente te incomoda. Guarda esse conceito que vai ser importante no futuro. Constantemente o The Weeknd vive estágios de quase overdose. Para suprir esse vazio que é tão grande, ele sempre abusa de substâncias até não sentir nada. Esse é o primeiro estágio, e você vai perceber que ao decorrer dessa obra o The Weeknd passa por uma sensação pós-término através de cada música. É por isso que eu disse, é uma experiência. Nesse momento o Abel acabou de encerrar um ciclo e tá tentando se encontrar nessa nova fase, só que conforme a gente vai conhecendo melhor como era essa relação, a coisa fica mais complexa, porque no caso dele tinha uma dependência emocional, o que torna tudo ainda pior. Por isso na faixa seguinte é um estágio onde você começa a olhar mais para si mesmo. Não à toa o nome da segunda música é Tarde Demais. O começo dessa faixa é uma mensagem dele para a mulher que foi abandonada.
você aceita, entre aspas, que acabou, você enxerga os próprios erros, só que aquela dependência ainda tá ali. Você também vai perceber que não existe um papel de vítima. O The Weeknd assume a culpa e reconhece que esse relacionamento deu errado por causa dele. Os problemas que ele tem arruinaram a relação que tinha futuro. É um contraste muito interessante com o álbum My Dear Melancholy, onde já na primeira música você percebe que o culpado não foi ele. Esse projeto veio de alguém que sofreu as consequências da escolha de outra pessoa. Em After Hours foi o oposto. Ele sofre a consequência do que ele mesmo fez. A terceira música deixa isso bem claro, onde parece ser o Abel relembrando os últimos momentos do seu relacionamento, onde a outra pessoa era alguém presente, era alguém que estava ali por ele e tentou até o final. E virou uma relação tão tóxica que, por um lado, tinha alguém cheio de problemas que torna qualquer relação muito difícil, e do outro, tinha alguém com muita dificuldade de largar o que tá te fazendo mal. Da mesma forma que tem uma dependência emocional da parte dele, também tem da outra pessoa, só que como a todo momento ele reconhece a culpa, ele não acredita que depois de tudo essa garota ainda continua apegada. Essa música está diretamente conectada com a próxima, porque ao reconhecer que é uma relação sem conserto, o Abel aconselha a garota a seguir em frente. É por isso que o nome de uma faixa é esse, ele reconhecendo ser uma pessoa difícil de manter uma relação, e a outra se chama Medo de Viver, onde a mulher que ele manteve perto tem medo de seguir em frente, justamente por não conseguir desapegar de um relacionamento falido. You always miss the chance to fall for someone else. E é uma coisa tão tóxica que o outro lado não consegue seguir em frente. Por isso essa música serve como um conselho, um aviso. Isso faz mais sentido quando você volta para o que eu te falei antes, de que não existe um papel de vítima aqui. É alguém que assume os problemas e transforma isso em arte. Agora lembra do que eu falei sobre como alguém que tem dinheiro e fama consegue usar coisas de momento ou coisas materiais para suprir um vazio? A quinta faixa do álbum marca uma transição, e é o The Weeknd refletindo as coisas que tornaram ele o homem que é hoje, no lado bom e no lado ruim. É uma reflexão desde o começo da carreira até o ponto atual, de alguém que saiu do nada e chegou no topo. Nessa faixa ele constantemente fala sobre como seu grande objetivo era vencer na vida e deixar de ser pobre. Pra quem não sabe, no começo da carreira o The Weeknd era basicamente um sem-teto. E quando ele finalmente consegue, ele gasta esse dinheiro pra suprir um vazio emocional. 20 mil mansion, never lived in it. Zero edge pool, never dipped in it. Se você prestar atenção, o Abel repete a frase "essa casa não é um lar" várias vezes durante a obra, porque ele conseguiu a coisa material. Ele comprou uma mansão de 20 milhões, só que ele não tem o afeto, a coisa que faz de uma casa um lugar que você queira morar. No caso dele, não tem a pessoa que ele ama. Talvez essa seja a única faixa do álbum inteiro que não envolve outra pessoa, e é exatamente por isso que marca uma transição. Ele reconhece que o grande sonho dele era chegar no topo, era ter tudo o que ele queria, mas agora que ele chegou lá, agora que ele está rodeado de coisas fúteis, o Abel enxerga o real problema que isso traz. É por isso que nesse momento a gente entra numa outra fase. Agora, se você prestar atenção ao decorrer do conteúdo, tem duas cidades que fazem parte do cenário do álbum, Los Angeles e Las Vegas, que são duas cidades conhecidas por ter muita opção para você se distrair. A segunda, inclusive, é conhecida como Cidade do Pecado, e eu nem preciso falar o porquê. Isso nos leva à próxima faixa dessa obra, e o nome já é autoexplicativo. Enquanto ele está nessas duas cidades, sempre que a parte emocional era afetada, a parte egocêntrica e narcisista aparecia. É por isso que nessa música o Abel conta a situação de quando ele conheceu uma mulher em Los Angeles, só que ele estava buscando uma coisa mais profunda no lugar de momento, inclusive essa mulher tem namorado. Mas como tudo se passa nesse ambiente, não parece importar tanto. A situação ainda piora porque, nessa busca de algo mais profundo, porém no lugar errado, o Abel quer tentar algo a mais com essa mulher.
find a way. When you say that you need space, I give you space. Só que justamente por estar nesse ambiente se torna impossível conseguir o que ele realmente quer. É um lugar que te empurra para coisas ruins, para coisas só de momento. And these hoes will always find a way. 'Cause when I'm on the liquor, I go crazy. O refrão dessa faixa é o reconhecimento que ele nunca vai conseguir suprir esse vazio enquanto estiver em Los Angeles. E por isso ele se afunda cada vez mais. Cada vez que ele não consegue o que ele tanto quer, ele vai se afundando num vazio absurdo. This place is never what it seems. E lembra que eu disse que sempre que a parte emocional é afetada, o lado mais egocêntrico aparece? Então, depois de não conseguir o que ele realmente quer, o Abel começa a despejar essa frustração em coisas materiais. Agora, no final dessa faixa, o The Weeknd descreve o momento que ele teve com essa mulher, e aqui fica claro o efeito que esse ambiente causa, onde todas as relações parecem as mesmas, sempre sendo algo vazio. LA girls all look the same. I can't recognize. As relações que ele tem por aqui são tão quebradas que tem uma passagem onde fica claro que essa garota de fato tem um namorado. Por isso a frase, ela é minha até ele ligar. Aqui parece ser o fundo do poço desse vazio existencial. Da primeira música que conta o que aconteceu logo após o término, faixa após faixa a gente foi mais fundo em cada problema, cada comportamento tóxico e reflexão até chegar nesse ponto. E você deve achar que no fundo do poço é quando finalmente ele vai tirar um tempo para melhorar e se curar desses traumas, correto? Então, acontece o oposto. O The Weeknd basicamente abraça tudo que estava criando essa imagem visivelmente machucada. E de fato ele consegue sair de Los Angeles, sair desse ambiente onde ele buscava uma relação mais profunda e só encontrava coisas vazias. Mas ele sai de Los Angeles e vai para Las Vegas. É nesse momento que tem uma virada de chave onde os papéis se invertem. Se até aqui era uma busca por algo mais profundo, agora é o oposto. Ele não quer nada e outras pessoas são afetadas no processo. Never need a bitch, I'm what a bitch need. Tryna find the one that can fix me. É a partir daqui que ele se afunda em droga, mulher, cassino, basicamente tudo que Vegas tem a oferecer. Como desde o começo ele sabe que a culpa de todo relacionamento dar errado é dele, desde a segunda música onde o Abel assume isso, aqui é quando ele perde a fé e abraça esse lado. 'Cause I'm heartless and I'm bad to my ways. 'Cause I'm heartless. É como se ele mantivesse o lado tóxico, porém sem sentir culpa de nada. Ele sabe o que está fazendo e só aceita, perdendo a fé que pode melhorar para finalmente conseguir o que ele tanto queria lá no começo. Selling dreams to these girls with their guard down. Mas pro final dessa faixa tem uma transição interessante, onde você percebe que mesmo perdido nessa mistura de ego, euforia e narcisismo, o Abel sabe o que fez ele chegar até esse ponto. É como se fosse uma pausa, um momento de lucidez no meio do caos. E lembra que na última fase tem uma música onde o Abel não entende o porquê a garota não desiste dele? Nesse momento de lucidez, ele relembra a mesma coisa. No entanto, é só um momento. Logo após, ele volta ao novo normal, se afundando em tudo que esse lugar tem a oferecer. Como eu disse antes, essa obra se passa em duas cidades, Los Angeles e Las Vegas. Só que a dualidade em cada parte dessa experiência é que sempre que ele está em Los Angeles, ele ainda tem uma esperança, porém é frustrado por outras pessoas. Em Vegas acontece o contrário, é quando ele aceita o pior lado. Na música seguinte isso fica mais claro. A partir daqui eu preciso que você tenha uma coisa em mente. Você vai ouvir o termo luzes que cegam com certa frequência. Isso representa coisas passageiras que tiram o foco do que o Abel realmente quer. É uma analogia à própria cidade de Las Vegas, que é conhecida por luzes vibrantes em todo lugar. Guarda isso na cabeça que vai ser importante. Aqui fica claro como o Abel nem sabe mais o que ele realmente quer, só tá ocupando a cabeça com coisas de momento. É interessante porque o The Weeknd é um dos poucos artistas que retrata o que ele está vivendo de forma direta através da arte. E isso é desde o começo da carreira, o momento que ele se encontra reflete na música que ele cria. Por exemplo, o começo de Starboy é ele matando sua versão antiga, afinal, aquele The Weeknd não refletia mais em quem ele era na época. My Dear Melancholy saiu depois de um término onde a mulher que ele amava um mês depois foi vista com seu ex.
Por isso que a primeira música desse álbum passa o sentimento de ser trocado, de não ter sido o suficiente. Já em After Hours, pouco tempo antes, ele tentou mais uma vez voltar para um relacionamento antigo, que deu errado da mesma forma, só que dessa vez, aparentemente a culpa foi dele. Por isso, toda a estética do álbum no começo carrega esse sentimento de culpa. Então percebe como cada obra reflete no momento que ele está passando? É por isso que nesse ponto do álbum ele volta para os velhos hábitos, para sua versão bem mais nova que não ligava para muita coisa. É alguém que tá cego, que só usa coisas fúteis para esconder o real estado que ele se encontra. Lembra que eu disse lá no começo sobre o conceito visual desse álbum? De alguém visivelmente machucado, porém usando um terno vermelho e aparecendo em programa sorrindo? Não à toa, nessa fase da obra ele escolhe Las Vegas. É onde ele mais consegue manter essa fantasia de que tá tudo bem. Toda essa experiência criou uma versão tão tóxica que em certo momento o Abel admite que ele nunca vai ficar muito tempo na vida de alguém. Mas nesse meio tempo ele quer prender essa pessoa com ele a todo custo. Nessa viagem pelo lado mais perigoso, todo o ambiente da cidade o tempo inteiro cega o The Weeknd, aquele conceito de luzes que cegam. É por isso que o encerramento dessa música é onde acontece uma transição. Você começa a ouvir algumas sirenes, parece o Abel chegando no ápice desse lado tóxico. Aqui é onde provavelmente ele teve uma overdose e acabou na ambulância. Mas lembre que eventualmente a conta desse período de euforia vai chegar. Esse período em Las Vegas, uma hora ou outra, vai cobrar o preço, mesmo que ele ainda esteja preso nesse ambiente. E não é à toa que a faixa seguinte do álbum é uma que com certeza você conhece. Essa música é a síntese da obra, porque você sabe que é uma música alegre, faz com que você queira dançar, parece que está chegando numa festa ou algo do tipo, só que tem um porém. O conceito do álbum é alguém machucado que tenta passar uma outra imagem em público, por isso mesmo conhecendo essa música, será que você já parou para ouvir o que o Abel tá falando aqui? Vamos lá, eu preciso que você lembre de cada etapa dessa viagem até chegar no ponto atual. Do sentimento de culpa lá do começo, da busca por algo profundo no ambiente que é impossível achar e da total falta de esperança quando você chega no fundo do poço. A junção de tudo isso resulta nessa música. Alguém tentando suprir um vazio com a falsa sensação de alegria. Na primeira parte da música, a gente vê um comportamento que estava presente nessa viagem inteira. Ele tem uma solidão por não ter mais quem ele amava. E ele tenta suprir isso usando outra pessoa, só que por estar nesse ambiente, um lugar repleto por coisas vazias, isso acabou se tornando um hábito. É por isso que ele se perdeu em relações vazias e abuso de substância. Em certo momento ele fala que quando ele tá nesse estado, a única pessoa que ele confia é ela. Só que essa mulher não tá mais presente, por isso ele acabou ficando cego. E pra encerrar, tem um arrependimento constante. Então percebe como a música inteira é basicamente todas as fases dessa obra por trás de um ritmo extremamente alegre. É um vazio absurdo disfarçado por uma batida pra cima. Isso marca o encerramento dessa fase. Agora, como eu disse, tudo eventualmente cobraria um preço. Vamos entrar na penúltima fase dessa viagem, a fase das consequências. Aqui é o momento onde toda aquela euforia já passou, pelo menos por agora. E curiosamente, a primeira música dessa fase retrata mais uma vez os últimos momentos do seu relacionamento. Logo você vai entender o porquê a gente tá relembrando isso. No momento pós-overdose é quando Abel lembra mais uma vez o que causou tudo isso. Agora por uma perspectiva de como a outra pessoa se sentia. E como você viu antes, depois desse término, ele constantemente usava outras pessoas para suprir o vazio da sua antiga relação, para tentar replicar aquele sentimento. O
problema é que nesse processo tem outra pessoa que não tinha nada a ver com a história e foi afetada. Essa música é meio que um flashback de propósito, porque nos leva diretamente para a próxima música, onde aconteceu um reencontro com a sua ex. A impressão que passa é que na cabeça do Abel ele achava que essa garota sempre iria voltar quando ele quisesse. Por mais que no começo da obra ele aconselhe a ela a seguir em frente, ele sempre achava que quando resolvesse os próprios problemas, ela estaria esperando. Só que nesse reencontro você percebe que a realidade é outra. Enquanto de um lado ainda tem muita culpa, do outro ainda tem uma mágoa. Então, finalmente, depois de toda essa viagem, ele reencontra essa garota esperando um mínimo de atenção, esperando um contato, nem que seja para ter uma última conversa, mas isso não aconteceu. Por ter aquela impressão que ela estaria esperando, na cabeça do Abel, assim que eles se encontrassem, ela iria pelo menos perguntar por que ele acabou com a relação. Mas a garota simplesmente fingiu que ele não existia. Essa música é basicamente uma carta aberta, é uma confissão. A primeira parte é ele narrando o que aconteceu, e a segunda é o que ele queria ter dito caso tivesse a oportunidade. Mas tem uma dualidade interessante nessa música onde o The Weeknd quer voltar com ela, só que ele sabe que o ciclo vai se repetir de novo. Por isso, no fim do dia, mesmo querendo tentar outra vez, o Abel admite que ela merece algo melhor. E de fato, ela segue em frente, e isso nos leva diretamente à próxima música do álbum. Essa faixa marca uma transição, depois de experimentar o pós-término, a busca para suprir um vazio e uma desilusão completa. Nesse ponto atual, ele finalmente reencontra a pessoa que ele tanto amou ao ponto de passar por tudo isso. E no final da última música, ele deseja que ela encontre alguém melhor, porém o interlúdio desse álbum parece ser um grande choque de realidade, porque o outro lado seguiu em frente enquanto The Weeknd ficou no mesmo lugar. Na cabeça do Abel, ele não consegue aceitar esse fato. O nome dessa faixa não é à toa, parece o Abel tentando manipular outra pessoa ou até mesmo convencer a si mesmo de uma realidade que não existe. Uma realidade onde a outra pessoa não seguiu em frente, na verdade, tá pensando nele. Ele passou por todo esse processo ainda com a esperança que tivesse algum tipo de apego do outro lado, só que enquanto a sua vida parou nesse caos, o outro lado se curou e seguiu em frente. É por isso que na faixa seguinte vem outro choque de realidade, quando ele aceita que de fato acabou e só um dos lados conseguiu seguir em frente de forma saudável. Essa música carrega o mesmo nome do álbum, e diferente da principal música da obra, onde você admite um vazio só que disfarçado por um ritmo alegre, essa aqui é diferente. Porque, como eu falei, é um choque de realidade, não é mais uma recaída porque você sente culpado ou algo do tipo. É uma recaída porque você sabe que não tem mais volta, por isso, mais uma vez, ele volta pro abuso de substância e pros velhos hábitos. Agora que o outro lado seguiu em frente, todo aquele arrependimento vem em dobro, porque dessa vez não importa o que você faça, o outro lado já seguiu. E se naquela música que narra o reencontro entre eles dois, ele assume que nem sabe o porquê fugiu desse relacionamento, nessa aqui ele mostra o mais puro arrependimento. Essa talvez seja a música mais pesada do álbum, porque você consegue sentir a tristeza por trás de cada linha. E quando você sabe de todo o contexto, quando você entende como chegou até esse ponto, fica ainda pior. Agora percebe que essa música replica aquele mesmo ciclo de euforia onde ele usava outras pessoas para tentar suprir um vazio? Porém dessa vez é de uma forma diferente. As duas músicas falam da mesma coisa, mas você consegue perceber que agora é diferente. Dessa vez não tem aquela euforia, não tem um ego, não tem um prazer em nada disso. É só uma tristeza absurda. Várias frases dessa música já foram ditas antes, mas agora é dito sem um pingo de esperança.
Depois do seu tempo em Las Vegas, onde ele estava usando tudo que a cidade tinha a oferecer para fugir da realidade ao ponto de parar numa ambulância, nesse momento The Weeknd reconhece tudo isso, só depois que a sua ex seguiu em frente que caiu a ficha do que ele estava fazendo. I was running away from base of reality. Wasting all of my time, I'm living my fantasy. O encerramento dessa música é uma das coisas mais sinceras que eu já ouvi. Parece que foi escrito porque ele não tinha como falar nada disso diretamente para sua ex. Então a forma que ele achou de colocar tudo isso para fora foi através dessa música. I know it's all my fault. Made you put down your guard. Quando finalmente não tem mais volta, quando cai essa ficha que teve um ponto final, é quando você pensa em tudo que você poderia ter feito diferente. E esse tipo de arrependimento é o pior de todos. This time I won't break your heart. Dessa forma chegamos no encerramento da obra. Mais uma vez o Abel tá no fundo do poço, mais uma vez ele se afunda em drogas e se encontra nesse mesmo ambiente, só que como agora ele já sabe que não tem mais volta com a sua antiga relação e já caiu a ficha do que ele estava fazendo por causa disso, aqui é quando ele percebe que não tem mais como manter essa vida, e parece que tudo isso acontece no meio de uma quase overdose. Talvez seja a música mais deprimente dessa obra, porque na faixa anterior ele fala que se colocou para dormir para talvez sonhar com ela. E você sabe que se colocar para dormir foi através de uma droga, só que nesse momento, isso chegou num estado tão perigoso, se tornou um hábito tão perigoso que ele só quer parar. I don't even wanna get high no more. O encerramento dessa obra é o Abel tentando escapar dessa prisão que ele mesmo se colocou, onde qualquer frustração tinha uma válvula de escape muito específica, mas essa válvula de escape machucava ele e outras pessoas ao redor. O pior de tudo é que é um padrão que se repete por anos. I get telling myself I don't need it anymore. Lembra que lá no começo eu disse pra você que essa obra não era só um álbum, mas sim uma experiência? Perceba que o projeto encerra da mesma forma que começou, com ele abusando de substância para suprir um vazio, só que são momentos completamente diferentes. A pessoa que o Abel era no começo da obra não é a mesma do final, então por mais que essas duas versões estejam fazendo a mesma coisa, no encerramento é quando ele quer parar com esse hábito. É quando ele reconhece que não dá para continuar dessa forma. Esse álbum retrata a mudança de alguém que passou por uma desilusão. Cada passo, cada trauma, cada pensamento mais íntimo de alguém que passou por um processo que todo mundo vai passar um dia. Só que ele decidiu eternizar isso através da arte, eternizar como foi essa experiência para ele. E é por isso que eu gosto tanto de trazer esse conteúdo para vocês, porque é uma ideia que nem todo mundo vai pegar. E eu sei que eu tô devendo esse álbum tem uns 8 meses, só que, sendo bem honesto, eu não tava sentindo inspiração nenhuma para fazer. Eu sentia que, para entrar de cabeça em algo tão complexo, eu tinha que passar por algumas experiências que me inspirassem para isso. Isso aconteceu no começo desse ano. Muitas coisas que eu citei ao decorrer desse álbum foram experiências pessoais minhas. Só que como também fazia parte da obra, foi muito fácil passar isso para vocês. No fim do dia, a arte é sobre isso. É sobre eternizar momentos, eternizar uma personalidade ou até mesmo fases da sua vida. E eu espero que você tenha curtido essa viagem pela arte de After Hours.